Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui novamente nesta sexta-feira de bênção, de vitória, mas estamos também vivendo, Senhor, esse trabalho que nós fazemos, que é a hora nona, que é a hora que o Senhor nos comprou, na hora do sacrifício. Também é um momento em que teu servo, Senhor, já cheio do Espírito Santo, se apresenta já depois da ressurreição para mostrar que o milagre continua, que o Espírito continua, que a bênção continua. E ele se aproxima daquele homem e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Se nós queremos hoje também, Senhor, profetizar, nós queremos declarar, nós queremos trazer, aleluia, diante de todo este povo, diante das pessoas que estão conosco, a realidade da tua palavra, a realidade, Senhor, do teu milagre, a realidade da tua obra que o Senhor fez por todos nós. Senhor, visita cada uma dessas pessoas que estão conosco, abençoe suas casas, suas famílias, seus objetivos. Se tiver alguém na vulnerabilidade, Senhor, venha construir, venha dar graça, venha dar vitória, venha abrir porta, venha quebrar cadeados, Senhor, venha enterrar prisões, calabouços, e que a bênção, que a boa mão do Senhor seja com todos, receba aí, tome posse, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui na hora nona, mais uma vez, né, costumamos sempre dizer, que é o momento em que trazemos o impacto do Evangelho na vida de todos. Porque o Evangelho, irmãos, ele não é uma coisa assim como uma filosofia, um pensamento positivo, não é uma religião, ele não é uma alternativa. O Evangelho está dizendo de um Deus que enviou seu Filho para comprar homens, não com prata, nem com ouro, nem com dólar, mas com o seu sangue. E aqueles que creem, ele é muito claro, aqueles que creem, certamente não ficarão abandonados, não ficarão sós e não se perderão. Porque ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Senhor agradou em dar-vos o reino. Como sempre trazemos também, essa parte que fazemos na hora nona, uma parte do ministério dele que ele pregou 3 anos e meio. Então trazemos à memória coisas que ele fez no período que ele esteve aqui na terra, quando ele chamou os discípulos e quando ele percorreu durante 3 anos e meio lá em Israel, e divulgando a sua palavra, divulgando o seu evangelho e também curando. Porque é muito importante que você veja nos áudios que fala da hora nona daqui para trás também, dos milagres que ele fez. Porque se você pensa assim, se ele fez, por que ele não vai fazer novamente? Você sabia que o livro de Hebreus, ele diz assim: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, certo? Nós sabemos que Maomé, Confúcio, entre todos esses filósofos, essas pessoas do passado, né, Buda, tal, o cadáver dele em algum lugar por aí, os ossos, né? Mas Jesus não, porque ele saiu da sepultura e a Bíblia diz que ele é o mesmo. Então quer dizer que o impacto do evangelho não é um impacto assim de um pensamento, de uma ideia, mas é a própria presença do Senhor. E nesse trabalho aqui que nós fazemos de sexta-feira na hora nona, nós trazemos posicionamento. O que é posicionamento, pastor? É quando eu trago o evangelho do Senhor na sua luta, na sua causa. E eu pego você, seu problema, sua dificuldade e levo na presença de Deus. Então aqui não tem intermediário, sabe? Aqui não é assim, não, eu vou te dar uma palavra futuramente, isso, aquilo. Não, não é uma religião. Não estou levando você para uma placa de religiosa, para um CPF. Não estou chamando você para fazer não outra coisa, a não ser abrir a sua mente, abrir seu coração e que a presença do Espírito Santo atue na sua vida, rompendo. Rompendo o quê, pastor? Tudo que destrói a sua vida. Se você está vivendo um ciclo que os vícios, você já não consegue mais parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue parar de usar droga, não consegue parar de mentir. Então é o momento em que o Espírito Santo vai vir na sua vida e vai agir. Pastor, faz 3 anos que eu estou procurando trabalho, mando o currículo, as portas não abrem, pode ser que eu esteja preso por um trabalho de feitiçaria, de macumbaria, mal olhado, inveja, ódio. O Espírito Santo, ele vai entrar na sua vida e o poder do Evangelho vai romper essas prisões, esses calabouços. Não apenas porque eu estou falando, porque o Evangelho, a Bíblia diz que o Evangelho ele é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus.
De repente você fala, o meu poder é pequeno, mas o poder de Deus é grande. Você concorda que o poder de Deus é grande? Entre as escrituras ele diz assim, ó, todo poder é me dado dos céus e da terra. Não sobrou nada para ninguém mais. Tem gente que fala em poder, empoderamento de adolescente, empoderamento de mulher, empoderamento disso, daquilo, empoderamento do diabo. Não, ele diz, todo poder é me dado. Não sobrou nada. Então, se o Senhor falar que vai acontecer, vai acontecer. Se o Senhor falar que Ele vai abençoar a sua vida, se você tiver fé e crer, falar assim, olha, Senhor, eu não mereço nada, mas eu queria muito ser abençoado pelo Senhor, minha família, meus dias seguintes, meus próximos meses, minha vida. Você pode ter certeza, não existe nada, não existe nenhuma ferramenta que possa entrar entre você e Jesus e falar assim, olha, eu sou a ferramenta que eu vim aqui para atrapalhar, viu? Eu vim atrapalhar você. Não existe essa ferramenta, pode esquecer. Se alguém falar para você que existe essa ferramenta, é o inferno que está falando, porque ele diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também desse momento de impacto do evangelho do Senhor aqui na terra, foi quando ele curou um homem que tinha mão mirrada. Sabe o que é mão mirrada? É a pessoa que, por certo, nasceu com o braço e não cresceu, provavelmente, né? O braço não cresce, fica aquele braço encolhido, os outros, parte do membro do corpo cresce. É um problema da natureza, da saúde. E ele era um homem de mão mirrada. E ele estava passando e encontrou com Jesus. E vamos falar também alguma coisa do sábado, porque justamente era no sábado, e existe esse questionamento do sábado. Então vamos trazer também alguma coisa nesse sentido, e você vai ver que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e ele não tem dia, não tem hora para agir. Ninguém pode bater na porta do céu lá e falar, viu? Tô aqui na porta do céu, você está proibido de trabalhar de sábado e domingo. Não, quem que vai poder chegar lá perante o céu e falar para ele isso aí? Ninguém, gente, não existe. O nosso Deus, ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, aonde ele quiser, e ai daquele que ousar pensar o contrário. Porque se pensar o contrário, vou te falar uma coisa, você está pagando para sofrer, você está pagando para ter dor de cabeça, está pagando para voltar para trás, mas se você estiver na concordância, como eu estou, acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo está falando, não, hoje vai ser bênção, nós vamos ouvir a palavra, vamos gerar fé, vamos gerar concordância e vamos crer que o Senhor vai visitar, o Senhor vai entrar, sabe? Quem está desempregado vai ver a porta do trabalho abrir, quem está doente vai ser curado, quem está triste vai ficar alegre, quem está preso pelo vício vai se romper, briga na família vai cair por terra, vai ser forte, vai ser muito bom. E eu preciso falar também a respeito da plataforma, porque eu costumo dizer nos outros vídeos, a plataforma nos uniu. Vamos dizer que a plataforma é como se fosse uma lanchonete, assim, né? Todo mundo se ajunta aqui, tem um pouco aqui, um pouco lá, né? Entre nossas pessoas amigas que estão com a gente aqui, que fazem parte dos inscritos, tem pessoas que são crentes, tem pessoas que não são evangélicos, mas são muito bem-vindos também, porque são amigos, né? São pessoas que fazem parte, né? São pessoas que amam o Senhor, porque quem entra num canal evangélico precisa amar pelo menos o Senhor, né? Crer na palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, a plataforma, ela sempre fala para todo mundo, e você pode ver que é o interesse dela, que as pessoas conversem. Então, através da plataforma, você vai conhecer outros canais, outras pessoas, né? Se você pertence aos evangelhos, você vai conhecer outros pastores, outras pessoas que pregam, que oram. Mas ela vai saber se você está aqui, se você dá um like. Olha, vou dar um like aí positivo, tá? Vou dar uma força para o trabalho de vocês aí. Se eu não sou inscrito, vai lá, se inscreve no canal, apresenta nosso canal para as pessoas que têm o mesmo perfil, né? Porque o que acontece? Tem pessoas que gostam de um tipo de coisa, outras gostam de outra, né? Eu, por exemplo, uma época até via alguma coisa de futebol, hoje eu não vejo futebol, mas já desanimei com eles, né? E coisa desses blogs de artistas também, não gosto. Tem pessoas que gostam, certo? Mas tem muitas pessoas que são como a gente aqui. Ele gosta da Bíblia, gosta da palavra, gosta da essência, gosta de interagir com coisas que dizem diretamente com a palavra de Deus. Apresenta a gente para ele, fala, filho, você quer conhecer esse pastor aqui que está falando, que tem trabalho no YouTube? Nós temos também na sexta-feira aqui durante a semana, um trabalho que fala sobre as parábolas. É uma bênção, irmãos. Estamos passando por todas as parábolas
eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser uma benção. Dito isto, vamos então para o texto da palavra de Deus de hoje, que diz aqui, Mateus capítulo 12, versículo 13. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Irmãos, eu vou passar o contexto para vocês, que Jesus ele estava vindo com os discípulos, com os apóstolos, e ele andava a pé de um lado para o outro. Porque, é claro, para levar para vocês um contexto da região, naquele tempo não tinha carro. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Não tinha carro. Não tinha bonde, não tinha trem, não tinha Uber, não tinha mototáxi, não tinha telefone, não tinha energia elétrica. Certo? Então veja que eu tenho que levar vocês lá, porque se você falar de bate-pronto, você está preso à nossa realidade. Que você fala, nossa, mas como é que Jesus vai andar numa cidade? Quem vai ver ele? Não, aquele tempo era uma vila. Se nós fôssemos comparar a cidade daquele tempo, é uma vila de hoje. É uma vila assim que tudo, quando acontece alguma coisa, todo mundo fica sabendo, porque são os veredas, ruas, né? Tem alguma cidade que era um pouco maior, mas mesmo assim o centro ali era concentrado. E ele vinha com seus discípulos. Mas eu quero passar para vocês que antes ele mandava alguns discípulos na frente, porque o trabalho era muito grande, ele não ia ter tempo de ir de casa em casa. Então ele mandou os 12, depois ele mandou 70, depois mandou 120, depois mandou 150, e eles chegavam, esses discípulos, antes dele. E eles iam de porta em porta. Olha, é chegado o reino de Deus. Se você crer, você aceitar, você vai ter um cidadão dos céus, você vai ter parte do reino. Então ele explicava quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele está vindo orando para as pessoas, e ele vai vir aqui. Então quando ele chegava na cidade, já estava o alvoroço, né? Já estava aquele impacto de pessoas. Pô, quem que não quer ver Jesus? Se ele falasse que ia vir na minha cidade, é que eu ia lá, largava a hora do almoço, largava a hora da janta, largava a hora do descanso, e vamos lá ver, como que não? Né? Quando eu vi um pastor importante aqui, a gente já tem aquela empatia de ir lá prestigiar o trabalho dele, quanto mais se fosse Jesus, né, gente? Meu Deus, é muito forte. E o povo estava ali. Só que aconteceu uma coisa. Nesse dia do texto que lemos hoje, era um sábado. E os fariseus, que eu já falei para vocês, que havia vários grupos religiosos naquela época. Havia fariseus, saduceus, existia outros grupos, porque eram grupos políticos. E alguns religiosos. Uns criam que anjo existia, outros não. Então, veja bem, esses grupos, eles seguiam a Bíblia. Porque a Bíblia, você vê que naquela época tinha o Velho Testamento, o Novo foi feito depois. Mas tinha os livros de Moisés, tinha o livro dos profetas, o livro de reis, o livro de juízes. E eles estudavam aqueles livros e eles eram fixados naqueles textos que estavam naquele livro lá. E passavam de pai para filho. Porque praticamente podemos dizer que naquela época já fazia 2, 3 mil anos que tinha sido escrito o livro de Moisés. Então praticamente eles vão passando de pai para filho, para avô, aquela coisa toda, né? E na lei de Moisés dizia que não podia fazer nada no sábado. Eu vou explicar para vocês praticamente que existem algumas igrejas no dia de hoje que tem alguma coisa desse tipo, mas a interpretação que 99% dos pastores têm hoje das igrejas evangélicas é o seguinte, que nós temos a interpretação, que naquela época o que aconteceu? Quando o povo sai do Egito da escravidão, eles vêm e Deus promete para eles uma terra que eles iam plantar, e eles iam colher. Só que naquela época também haveria casos de pessoas, por exemplo, que por ser uma família muito pequena, talvez elas fossem trabalhar com outras famílias. Talvez ficassem servos. Olha, eu vou ficar como servo aqui, você me dá, sei lá, 10 ovelhas no fim do ano, você me dá alimentação, eu fico aqui. Então eles seriam servos. Oh, vai lá limpar cerca, consertar cerca, vai lá limpar lá. Então eram servos. E havia também os escravos. Porque os escravos daquela época, vou explicar para vocês, não quer dizer que uns judeus, ele fazia outro irmão dele escravo dele. O povo de Israel vivia num país, só que havia outros países que passavam por dentro lá para vender perfume, para vender tapete, vender tecido, certo? Vender mercadoria, milho, semente. Então sempre teve do mundo todo essa questão, né, das pessoas ir para um lado e para o outro vender as coisas, como tem hoje no mercado internacional, né? Hoje já vem pelos navios, pelo avião. E o que acontecia? Entre esses mercadores vendiam escravos. Agora,
Os escravos que haviam naquela época, muitos eram porque não conseguiam pagar suas dívidas, certo? O cara fazia uma dívida, não tinha como pagar, então ele falou: você vai trabalhar 10 anos de escravo, você vai trabalhar 5 anos como escravo, entendeu? Então havia escravo, havia servos, que é a pessoa que se só que Deus, ele não queria que as pessoas ficassem como aconteceu no Egito, que eles trabalhavam como uma máquina, 7 dias por semana, 30 dias por mês, sabe? E não tinha tempo para respirar, não tinha tempo para conversar da fé, não tinha tempo para abraçar a família, lembrar que Deus existe. Então ele impôs na lei de Moisés, ele escreveu assim: ó, você vai trabalhar 6 dias. Como Deus fez o mundo em 6 dias, e diz o livro de Gênesis que no 7º ele descansou, né? Difícil a gente conseguir entender como é que Deus pode descansar, mas vamos entender que ele disse que ele descansou, então ele parou de fazer. Então ele disse assim: olha, você vai ter a sua família durante 6 dias. Vocês trabalham, vocês plantam, colhem, juntam as coisas no armazém, e na sexta-feira vocês fazem a alimentação de vocês, para não mexer com panela, porque senão não ia ter que tudo, os empregados ia ter que fazer comida, ia ter que buscar lenha, ia ter que acender o fogo, ia ter que assar as coisas, servir a mesa. Então vocês fazem na sexta. Deixou tudo pronto na sexta. No sábado, cada um come o que tem que comer e pronto. No domingo continua normal de novo. Por isso que eles costumam dizer que o domingo é o primeiro dia da semana, né? E o sábado é o 7º. Nesse caso, então ficou essa tradição. Olha, no sábado não se trabalha. No sábado, sabe, você descansa. Você pode fazer oração, você pode dormir, você pode interagir com os parentes, não trabalha. E ocorreu que Jesus, ele estava vindo, e acontecia que ele estava curando no sábado. Pronto. Aí aparece aquele povo religioso. Eu quero dizer para vocês, nesse contexto, que existem 2 coisas no religioso. Existe a obediência e existe a falta de caráter. São 2 coisas que não se misturam, gente. Não se mistura. A pessoa se seguir a Bíblia é uma honra, porque Deus vê o homem que segue a Bíblia como uma pessoa que honra ele. Sabe, uma pessoa que despreza a Bíblia: ah, não, eu quero fazer o que dá na minha cabeça. Eu quero fazer só aquilo que eu gosto. Eu quero fazer aquilo que eu entendo que para cima de mim ninguém manda. Eu não faço doutrina de homem. É comigo do meu jeito e pronto, acabou. Se quer, quer. Se não quer, não quer. Deus não se agrada disso, gente. Deus quer que a pessoa leia a Bíblia, estude a Bíblia e obedeça a Bíblia. Mas de uma maneira voluntária. Não é assim: não, eu vou obedecer, mas eu não gosto disso. Com isso eu não concordo, com isso também não concordo, isso também não vou fazer. Ou você obedece por amor, ou você é uma pessoa que você vive num processo, numa guerra o tempo todo. Porque a Bíblia diz uma coisa, Deus quer uma coisa, e você quer outra coisa. É difícil. Então, no caso daquelas pessoas, eles tinham a Bíblia, mas eles não tinham caráter. Aí, pastor, como que o senhor sabe que você não tinha caráter? Dá para saber. 2000 anos depois, dá para saber, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois que eles discutiram com Jesus, eles foram reunir para ver como que iam fazer para matar Jesus. Então você vê que caráter mesmo eles não tinham nada. Essas pessoas que estão o tempo todo derrubando a outra, ferindo a outra, destruindo a outra, mentindo, sabe? Tripudiando para cima da outra nas costas dela, sabe? Acusando as pessoas de coisas que elas não fazem, caluniando. Isso é falta de caráter. É ausência do Espírito Santo, é ausência da presença de Deus, ausência de direção de Deus na vida. E eles viviam esse processo. Quer dizer, para a pessoa que estava doente, meu Deus, e aquelas pessoas que foram ressuscitadas, e as pessoas que estavam leprosas, que estavam endemoniadas, foi um ato de misericórdia, gente. Foi um ato de amor, gente. Foi um ato de resposta de Deus. Mas para aqueles fariseus, aqueles religiosos, não, no sábado não, deixa para curar, dá para segunda, terça-feira, mas se fosse parente deles, eu creio que não. Eu penso que se fosse filho deles, eu penso que se fosse mulher deles, eu penso que se fosse o pai deles, a mãe dele, a avó dele, não, aí pode curar no sábado. Eu vejo muito disso, viu, gente? Quando é para os familiares, quando é para os amigos, aquelas pessoas que estão perto, pode tudo. Não, aí pode tudo, pode qualquer coisa, não se cobra nada, não se fala nada, bate palma pro louco, mas quando é para um coitadinho, uma coitadinha lá, não, aí tem que ser do jeito que, sabe, que manda a regra.
E os fariseus começaram a discutir com Jesus. Aí o Senhor disse assim para eles, viu, você sabia que Deus fez o sábado para o homem e não fez o homem para o sábado? Vocês não conseguem entender isso, né? Vocês não conseguem interpretar isso. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Está aqui quem é maior do que o sábado. Meu Deus, aí já deu, né? Para mim já tinha dado a cota já aí, né? Está aqui quem é maior do que o sábado. Porque eu sou maior do que o sábado. E eu acredito. É óbvio. Se ele viu lá, no livro de Gênesis, que diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer que Deus está falando com as pessoas do reino dos céus. Quando a terra foi formada, irmão, Jesus já era, já existia. Pense nisso. Quando antes de existir a terra, o planeta Terra, Deus já existia. A Bíblia diz pelos profetas que nós somos, que a terra é como se fosse o tapete de Deus, onde ele coloca os pés dele. Nós somos, irmãos, de uma insignificância. Somente quem lê a Bíblia, somente quem frequenta os cultos, quem ouve a palavra de Deus, que entende a significância. Mas o que existe de homem soberbo e inchado, meu Deus, gente ignorante, gente atrasada, gente sem visão, que na cabeça deles, meus irmãos, eles podem questionar tudo. Eles questionam a Bíblia, eles questionam Deus, eles questionam os apóstolos. Eu de vez em quando vejo algum doido lá na rede e começa a reinterpretar aquilo que Paulo falou. Ah, mas eu não perco tempo, não. Eu falei, eu não vou levar sozinho esse peso aí. Eu vou lá e escrevo assim, viu? Você está criticando o apóstolo Paulo? Então você tem que fazer o que ele fazia, porque ele orou, as pessoas foram, ressuscitaram, ele curou pessoas, coxo de nascença, e a Bíblia diz que a roupa dele curava as pessoas. Era disputada a capa dele, porque quem pegava na roupa dele tinha tanta unção que curava a roupa dele. E quando ele colocava a mão na cabeça de uma pessoa, a pessoa recebia o batismo do Espírito Santo na hora. Na hora. Não, é já, é agora. Você tem o Espírito Santo? Não, receba. Você tem, pelo menos, se você consegue fazer o que ele faz, ou você consegue fazer mais do que ele faz, então cala sua boca, fica na sua, meu amigo. Fica na sua. Faz isso não. Faz isso não. Como é que você pode criticar os apóstolos, desfazer do que eles escreveram, reinterpretar? Gente, é muita ignorância, é muito fanatismo, é muita falta de ética, falta de postura, falta de temor. Com uma pessoa dessa, Deus pode não se agradar dela, fechar até a porta da graça para ela, porque você viu, estou dando espaço para você aqui na graça, estou dando espaço na igreja, estou te abençoando, estou te dando condição de você ser salvo. Você vem aqui para desfazer o que os outros fizeram, o que os 12 apóstolos fizeram? Não, eu não aceito. Eu, sinceramente, pode a pessoa ter 200 diplomas. Pode a pessoa ter 200 anos também, que é difícil, né? Pode a pessoa ser dona de metade do Brasil. Se criticar os apóstolos, eu já vou lá, isso eu não quero nem ouvir, mas eu já vou, sabe, encerrando o papo com ele. Você já era. Você já era. Para mim, não quero nem perder tempo com você mais, porque você já está derrotado, está debaixo da unha do cão já. Né? Principalmente essa turma do outro lado, lá dos humanistas, os feministas, a turma da esquerda, né? Não vamos nem perder tempo com esse povo aí, porque eles não têm a mesma fé que a gente tem. Vamos ficar entre nós aqui, que Deus está abençoando aqui, Deus vai dar vitória aqui. Então ele pegou e falou assim, está aqui quem é maior do que o sábado. Eu sou maior do que o sábado. Né? Eu sou maior do que o sábado. E o sábado ele foi feito para ajudar o homem. Deus não fez o sábado para punir o homem. Deus não fez o sábado para judiar do homem, para ferir o homem, magoar o homem. Ele fez o sábado para que os escravos pudessem descansar, os servos pudessem descansar, as pessoas que são, as mulheres pudessem descansar também, porque elas trabalhavam também toda semana, os homens pudessem descansar também do trabalho difícil deles, pudessem repousar, pudessem ter tempo para adorar, tempo para cantar, tempo para louvar a Deus, agradecer a Deus. Esse é que era o sentido do sábado. E vocês transformam o sábado numa espada que fere. Vocês transformam o sábado em alguma coisa que escraviza, que oprime, que perturba. Eu quero dizer para vocês que o Senhor disse, misericórdia quero e não sacrifício. Então, esse é o sentido. Misericórdia. O dono da casa vai ter misericórdia, deixa o servo o dia inteiro sem fazer nada. Tem serviço para fazer? Claro que tem. Tem um monte de coisa para fazer. Fica sem fazer nada, hein? Todo mundo está querendo botar de comer uma coisa diferente. Deixa as mulheres descansar. Tem um monte de serviço para fazer, acumulado. Deixa que acumule. Descansa. Misericórdia.
descansa, fica em paz, descansa. Desfrute daquilo que a minha lei dá para vocês, descansa no sábado, fica em paz no sábado. Agora aquelas pessoas estavam doentes, gente. Eles não estavam em paz, eles estavam doentes. Esse homem com a mão mirrada, você pensou a vida toda, ele tem que pegar as coisas com uma mão só, comer com uma mão, se limpar com uma mão, se vestir com uma mão. Aí aparece a misericórdia para ele no sábado. Aqueles religiosos, sabe, irmão, não concordaram. E eu quero falar uma coisa para você. Se você vê cada coisa bizarra que as pessoas não concordam, sabe, não dá tempo de falar só nesse vídeo, mas vocês vão ver depois outros vídeos, você vê que de quando em quando a gente traz para vocês a realidade do que Deus trouxe na lei, nos profetas, e o que passa na cabeça das pessoas. E o Senhor disse assim para aquele homem da mão mirrada, estenda essa mão mirrada aqui para mim aqui. O homem pegou e estendeu a mão mirrada assim para ele. Ele pegou na mão do homem, essa mão dele quando voltou assim, só pela misericórdia, parece aqueles negócios de mágica que parecem naqueles ilusionistas, né? A mão dele voltou assim, normal. E o povo glorificava a Deus. O povo glorificava a Deus. Falou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é que pode? Esse homem estava com a mão mirrada de nascença. Meu Deus, misericórdia, o que é isso? Né? Eu também, se eu estivesse lá, se você estivesse lá também, dava até uns pulos, verdade? A gente já não está na idade de pular muito, mas é capaz de, né? Capaz de ficar meio uns tempos meio doído aí, mas a gente dava uns pulos também, glorificava a Deus, como a gente faz mesmo numa vigília, né? E os fariseus ficaram olhando para o sapato, com o bico comprido. Tem gente, irmãos, que ele não quer ver a sua alegria. Nós estamos vivendo uma época que a inveja, a maldade do coração das pessoas, a crueldade, ela está tomando conta da sociedade. Sem contar os grupos que se dividem, né? Que quer ver o tempo todo o outro cair, quer ver o outro triste, quer ver o outro falido, quebrado, destruído, quer ver aquela pessoa que não der certo. Eu falei para vocês outro dia, eu trabalhei com um presbítero, né? O presbítero é um tipo de um pastor auxiliar. E ele contou para mim que ele foi durante 13, 14 anos macumbeiro. Aí eu falei, me tira uma dúvida, por que leva uma pessoa e procurar um macumbeiro? Ele falou assim, olha, tudo. Se numa rua, por exemplo, o vizinho compra um carro novo, ou a pessoa fica incomodada de ver o vizinho entrar com o carro, porque o vizinho veio com o carro novo e olhando assim, né, pra cima, assim. Incomoda ele, falou, quer saber uma coisa? Eu vou gastar 2, 3 mil reais, vou fazer uma coisa para destruir esse carro, que ele bata esse carro, que ele perca o carro. Ele falou, é assim. Então tem uma família que sai tudo feliz, assim, chega os meninos, vai pra escola, chega a mulher, vai para lá, para cá, o homem vem, volta, tudo dando risada feliz. Por que essa família tá feliz desse jeito aí? Ah, não. A felicidade dele me incomoda. Vai lá, eu vou gastar 2, 3, 4, eu quero que aquela família entre em desordem, eu quero ver divórcio, eu quero ver briga, confusão. Ele falou, é assim, gente. Eu falei, é difícil acreditar. Ele falou, é difícil acreditar, mas é verdade. Querem separar, casar, a mulher muitas vezes ela invoca com o homem, então ela quer tomar o marido daquela mulher. Muitas vezes a mulher quer tomar, o homem quer tomar o marido da outra mulher também. Pagam uma fortuna. Agora, se aquelas pessoas que ele fez o trabalho são pessoas que não leem a Bíblia, não oram, não tem conexão com o reino de Deus, não tem um espaço para o Espírito Santo da casa dela, o risco delas perder o que elas têm, o risco delas perder o casamento, o risco delas se frustrarem, o risco daqueles demônios opressores ir lá, aquela mensagem da inveja, do ódio, destruir, ela existe. Ele falou, existe sim, tem muitas coisas que acontecia. E eu perguntei para ele, e se uma pessoa, por exemplo, como nós aqui, estamos aqui meditando na palavra de Deus, frequenta a igreja, ora a Deus, serve a Deus com alegria, ama o Senhor. Falei, e nesse caso, por exemplo, se a pessoa vai lá e faz o trabalho de macumba, ele falou, olha, e ele contou para mim que ele foi macumbeiro há 14 anos. Estou repetindo o que ele me falou, e já ouvi também em outros lugares, uma coisa desse tipo. Ele falou assim, olha, quando é nesses lugares, a gente envia esses espíritos imundos lá, os demônios na cada pessoa, e quando o demônio chega lá, perto da casa, ele já percebe que existe uma aura, uma cobertura espiritual naquele lugar. Porque a Bíblia diz que quando o crente está louvando, o céu se abre para receber. Quando o crente está orando, o céu se abre para receber. Então é como uma conexão. Sabe, você viu essa conexão que tem, que a pessoa tem aqueles faroletes grandes que joga para cima, assim, aquela luminária da lanterna, que sabe aquele foco. E aí o demônio vai lá e fala, olha, é o seguinte, lá eu não vou não, e não me manda de volta lá, porque tem uma ordem.
Tem uma ordem do reino dos céus lá. Quero falar para você que se nessa tarde você não está debaixo dessa cobertura, eu vou orar, eu quero que você se entregue para Jesus. Se você está desviado, se você está afastado das coisas de Deus, se você está com o seu altar quebrado, volte que a cobertura volta também. E quando esses demônios, esses espíritos imundos, essa mensagem do inferno vir na sua vida, vir na sua casa para travar sua vida financeira, seu casamento, sua paz, vai cair por terra em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e o braço dele se levantou e aquela multidão que vinha com Jesus glorificava, exaltava, meus irmãos, e a vitória veio. Eu quero dizer para você, o que Jesus fez naquele tempo, era naquele tempo. Mas você precisa ter a fé. Você tem que se movimentar na sua luta. Saber que Jesus, ele está fazendo ainda hoje. Sabe o que o Senhor disse? Se você ler os evangelhos, ele disse assim, ó, meu pai sempre trabalhou e eu trabalho até hoje. Eu quero falar para você. Eu sou uma pessoa que já ajudei pessoas a sair das drogas, ajudei pessoas a voltar, a família se conversar novamente, ter conexão. Ajudei pessoas a abandonar o vício do cigarro, da maconha. Ajudei pessoas a abandonar a prostituição, homossexualidade. Eu ajudei pessoas a sair do cativeiro. Porque a vida, meus irmãos, leva muitas pessoas para o cativeiro. Porque não adianta a gente simplesmente falar para a pessoa, tua vida vai melhorar. Isso vai acontecer. Não, eu trago para você a fé. Você consegue ter um pouco de fé? E você fala assim, eu creio que o mesmo Jesus que fez lá, faz aqui. Eu creio que o mesmo Jesus que atuou lá, ele atua aqui. Eu creio que o mesmo Jesus que estava fazendo todos aqueles milagres, ele foi, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E como está escrito na Escritura, fé na Escritura, meu pai sempre trabalhou e eu trabalho até hoje. Você tem que crer nisso. Eu vou orar para você. Mas eu quero dizer para você que a fé que você está gerando aqui tem que ser uma fé que mova você para outra coisa. É uma fé que mova você para ver outros vídeos. Você pode ver os nossos vídeos, mas depois você deve ouvir outros vídeos. Se tiver alguém na sua rua que convida você para ir na igreja, melhor ainda. Se tiver uma igreja na rua da sua casa, se quiser ir visitar, melhor ainda. Se tiver alguém que venha na sua casa orar junto com você, colocar a mão na sua cabeça, melhor ainda. Se você tiver fé para frequentar o culto, ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, melhor ainda. Porque o impacto não se terceiriza. Não tem como, por exemplo, falar assim, olha, eu vou sozinho aqui fazer tudo por você. Não, você tem um espaço na presença de Deus. Você tem um nome. O seu nome é filho. Você se entrega para Jesus, você é filho. Se você não rendeu, pode se render hoje. Receba a bênção do céu, a graça de Deus hoje. Receba hoje a salvação para você ser impulsionado para a próxima fase. E você fala, eu tenho que servir a Deus do jeito que Ele quer, porque Ele é Pai. Ele me ama. E aquilo que houver entre eu e ele, que precisa ser mudado, ele vai mudar, ele vai ajudar a mudar, mas eu tentei parar de fumar, até agora não consegui, ele vai me ajudar. Eu tentei ser uma pessoa melhor. Muitas vezes eu sou uma pessoa que fui movido pelo ódio, pela raiva. Vendi droga, fiz coisa horrível. A Bíblia diz, ei, vou falar para você o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que quando uma pessoa se entrega para ele, o seu passado, ele joga no fundo do oceano e não se esquece mais dele. A Bíblia diz que ele é o seu advogado. Aquelas pessoas que estavam lá seguindo Jesus, eles também eram como nós, como eu, como você, como todas as pessoas que existem hoje, mas só que eles tinham um fator diferencial, a fé. Você pode ter fé. Você pode falar assim, olha, a fé que eu tenho é para ouvir os outros vídeos da hora nona, que é para mim ouvir mais palavra, mais oração, mais intercessão. Eu tenho fé para isso. Mas você tem fé para deixar que o Espírito de Deus conduza você para uma vida melhor? Falar assim, olha, ontem eu era assim, hoje eu já melhorei um pouco. Amanhã você vai melhorar um pouco mais. Sabe por quê? Porque você vai ser abraçado. Você vai ser abraçada. Você vai ser envolvida pela graça. E Deus vai começar a trabalhar na sua mente, no seu coração, porque o mover do Espírito faz isso. Sabe, não é uma terapia, não é uma autoajuda.
Não é um pensamento positivo, não pense nisso. É a graça de Deus que depois ela se materializa do Espírito Santo que vai fazer com que você abandone tudo aquilo que precisa, sabe? Aquilo que trava a sua vida. Deus vai ajudar você a remover o ódio, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o mundanismo. Aquilo que perturba a sua casa, perturba seu casamento, perturba seu futuro. Derruba você, vai cair por terra em nome de Jesus. Eu estou profetizando já. Vai cair por terra em nome de Jesus. Deus vai limpar, Deus vai restaurar, Deus vai purificar, assim como Jesus purificou no sábado. Naquele sábado, ele restaurou o braço daquele homem em nome de Jesus. O mesmo Jesus agora restaura a sua vida. Ele restaura o seu futuro. Ele restaura o seu casamento. Ele restaura a sua profissão. Ele restaura aquilo que está travado. Você crê nisso? Você pode agradecer a Deus por isso? Vamos orar? Você tem fé para isso? Porque eu vou orar. E aonde você estiver, aonde esse vídeo chegar, você pode estar certo. Você não se esconde de Deus. Quando você está vendo esse vídeo, você acende um GPS para o céu. Fala, estou ouvindo o vídeo aqui, Senhor. Estou ouvindo o vídeo do teu servo aqui. Eu vou orar junto com ele. Senhor, meu GPS está aqui. Eu tenho certeza que o mundo espiritual, os anjos, porque o mesmo que mandou eu vir aqui falar, ele sabe onde você está. Ele vê você. Mas ele sabe da minha luta, ele sabe da sua luta. E ele vai te acompanhar, vai te ajudar, e você vai começar a sair de ciclos perversos, cruéis. E você vai entrar em outros ciclos, nova fase. E o sol vai brilhar na sua vida. Você recebe isso? Vamos orar então? Vamos orar para que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Meu Deus e meu Pai. Nós estamos neste momento, Senhor, apresentando essas pessoas que ouviram e participaram da hora nona. Senhor, nada resolve se o Senhor não usar de misericórdia, se o Senhor não usar de graça, se o Senhor não usar de bondade. Senhor, eu não sei quem é essas pessoas que estão ouvindo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe onde elas moram, o endereço delas, tu sabe do problema, da luta que elas estão passando, da dificuldade que elas estão passando. E eu, como teu servo, eu venho interceder agora, que em nome de Jesus de Nazaré, que as coisas boas aconteçam. Senhor, fecha os cativeiros, despedaça o jugo, despedaça as prisões, abre as prisões, quebra as correntes. Se houver qualquer coisa entre o Senhor e essas pessoas agora, eu peço, eu intercedo e eu profetizo que vai cair por terra essa barreira, esse impedimento, e essas pessoas vão ser colhidas, vão ser tocadas, vão ser abençoadas, as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus de Nazaré, as portas vão se abrir. Em nome de Jesus de Nazaré vai ser forte, vai ser maravilhoso, eles vão ser tocados, vão ser libertos, vão ser transformados, e a conexão do céu está formada. Receba aí, seja tocado, seja abençoado. Que a boa mão do Senhor seja na sua vida, na sua casa, na sua família, que o Senhor use de misericórdia e receba tudo, aleluia, tudo aquilo que você colocar diante dele, porque a Bíblia diz, colocando perante ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Receba, seja tocado, seja abençoado, que essa tarde seja uma tarde de vitória, de resposta, de livramento, e que haja um romper na sua vida, amém? Até então, o próximo vídeo que nós vamos estar aqui, na jornada das palavras, trazendo sempre uma palavra que ele trouxe, que é um portal, é uma chave que se abre, é um mudar de ciclo, é um mover, e se mova, porque nesse mover o Senhor é contigo, amém?